A paz do Senhor, que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto com toda a igreja, que nós encontramos no livro de Salmo, no capítulo 122. E o primeiro verso, quero ler com vocês. Em nome de Jesus Cristo, estamos na presença de Deus neste lugar maravilhoso chamado casa de oração, e aqui viemos para louvar o Senhor. Viemos aqui também com o intuito de conversarmos com Deus e também de ouvirmos Deus falar conosco. E temos essa liberdade dada pelo Espírito de adorar ao nosso Deus Criador, ao Deus que fez os céus e a terra e nos presenteou com tão grande salvação ao enviar seu Filho. Salmo de número 122, diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar assento, é uma imensa alegria, satisfação, nós poder estar reunidos aqui na casa do nosso Deus e Pai Celestial para cultuar, para adorar e bendizer o seu eterno nome. Sinta liberdade nesta noite de glorificar o seu nome, tenha liberdade para dizer glórias a Deus. Você está na presença do nosso Deus eterno. E aqui estamos cultuando o Senhor, bendizendo ao seu eterno e maravilhoso nome. Saudamos as pessoas que estão nos visitando aqui nesta noite. Vocês todos são especiais. Deus tem um lindo projeto com cada um das pessoas que aqui entraram nesta casa. Nós louvamos o nome do Senhor.
bem-vindos no nome de Jesus. Amém.
mais altos céus. E mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. E o meu coração te pertence. Oh, oh, pois tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em
Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorar.
te honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. Dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, eu querer se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, eu querer se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, eu querer se cumpra em mim. Glória a Deus. Quero cumprimentar meu pastor presidente, pastor Aldino, os membros do ministério e toda a igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia, irmãos. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Vamos ler segundo nos escreveu Lucas, no capítulo de número 7, do versículo 36. Vamos ver o que nos fala aqui a palavra de Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 36 a seguir. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhes com as lágrimas e enxugou-as com os seus cabelos de sua cabeça. E, beijando-lhes os pés, ungiu-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Versículo 40 ainda. E respondendo Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-lhe-a, mestre. Amém? Tome a teu assento, querido irmão. Aleluia.
Eu glorifico a Deus nesta noite por poder mais uma vez transmitir a palavra do Senhor aos vossos corações nesta noite. Eu já me alegrei na presença de Deus aqui, irmãos. Já pude realmente sentir a presença maravilhosa do Espírito Santo por intermédio dos louvores, do andamento, do seguimento do culto. E este é o meu objetivo. Quando eu saio de casa com a minha família, eu saio já com este propósito. Eu me dirijo à igreja para prestar aqui um verdadeiro culto de adoração ao meu Deus. Gratidão a Ele por tudo quanto Ele tem feito por mim. E eu também sei que você não saiu de sua casa somente por sair e vir à igreja e voltar para a sua casa. E ver aqui alguns irmãos, ver o pastor, ver alguns amigos e pronto. Claro que não. Eu sei que você saiu da tua casa nesta noite e se dirigiu à igreja para receber uma bênção da parte de Deus. Amém? E eu tenho para você uma notícia muito boa. Jesus está aqui e vai abençoar a tua vida. Oh, glória a Deus. Este é o objetivo de Jesus, irmãos. Quando Ele reúne o povo, Ele reúne para abençoar o povo, para alimentar o povo. Porque são muitas as necessidades do povo, sempre houve e sempre haverá. E Jesus está aí para abençoar as famílias. E nós estamos nesta noite aqui reunidos no nome de Jesus para sermos abençoados. E uma coisa é certa, irmão, o Senhor Jesus, Ele nos salvou, Ele tirou muito de vocês, como a mim, de um mundo totalmente tenebroso, quando nós até pensávamos que não havia mais solução para os nossos problemas, e o Senhor Jesus, com uma forma tão amorosa e tão misericordiosa, Ele foi ali, olhou nossas vidas e disse, você é meu, eu vou salvar você, e Ele nos salvou. E quando Ele nos salvou, Ele fez uma transformação nas nossas vidas, de regeneração. E aí, coube a nós uma missão aqui na terra. Qual é a missão nossa? Adorar a Deus, falar do seu amor às pessoas que nos rodeiam. Oh, glória a Deus. Levar as boas novas às pessoas que nos rodeiam. E sempre foi a missão de Jesus esta. Quando o ministério de Jesus começou aqui na terra, meus queridos irmãos, Ele veio com uma missão específica aqui, que foi de salvar a humanidade. Ele bolou um plano com seu Pai, Papai do céu, e o Espírito Santo, um plano maravilhoso de salvação para o mundo, para a humanidade, pois a humanidade estava totalmente perdida. A Bíblia diz que o mundo já estava distante de Deus, estava destituído da sua glória, porque não havia mais comunicação, não havia mais comunhão. E aí eles bolaram este plano, eles arquitetaram este plano de salvação à humanidade. E este plano chegou até nós. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e nos salvou, mediante o seu sacrifício na cruz. Só que quando Jesus chega aqui na terra, Ele encontra uma sociedade totalmente caótica, totalmente perdida, uma sociedade sem esperança, uma sociedade que não havia mais alegria nela. E Jesus começa então a desenvolver o seu ministério, começa então a salvar vidas, começa então a curar os enfermos, começa então a abençoar as famílias, começa então a expulsar demônios, começa a alimentar aquele que estava necessitado, começa a dar água àquele que estava com sede. O ministério de Jesus começa a se desenrolar aqui na terra, e daqui a pouco o nome de Jesus começa a tomar fama em todas as aldeias, o nome de Jesus começa a ganhar notoriedade entre as famílias. Então, irmão, cada esquina, Jesus era o motivo da reunião. Cada roda de amigos, o que só se falava era nesse Jesus maravilhoso, nesse Jesus filho de José e Maria. Quem é este Jesus que faz milagre, que faz coxo andar, que faz o surdo ouvir, que faz o mudo falar? E eles começaram a ter interesse por Jesus. Mas quem é este homem? Quem é este Jesus maravilhoso? Um certo dia, João Batista manda um de seus discípulos a ter com Jesus. João Batista estava preso no cárcere, e veja que João Batista havia
batizado Jesus nas águas do Rio Jordão. Mas lá no cárcere, ainda lá no cárcere, a dúvida ainda penetrou o coração de João Batista, e ele chama os seus discípulos: vocês vão até este homem e façam uma pergunta para este homem, se é ele mesmo o Messias que haveria de vir, ou devemos de esperar outro. E os discípulos se dirigiram até Jesus, e chegaram para Jesus e disseram: mestre, o nosso mestre está preso, e ele manda me ter com você, e a perguntar a ti, se o Senhor é mesmo o Messias, ou se nós devemos de esperar outro. E Jesus diz para ele: olha, vocês vão e digam a João Batista que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mudos falam, e os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Aleluia. Jesus não se promoveu. Jesus não disse: sim, sou eu mesmo Jesus, sou eu mesmo que curo, sou eu mesmo que liberto. Não, Jesus não se promovia. Jesus só promovia um só, que era o Pai Celestial que está no céu. Quando disseram para Jesus: bom mestre, ele disse: por que me chamas bom? Bom é só um, aquele que está no céu, meu Pai. Glória a Deus. E Jesus começa agora a ganhar notoriedade, popularidade entre as pessoas, e as pessoas querem saber quem é Jesus. E o nome de Jesus chega ao ouvido desse fariseu. Este homem fariseu, chamado Simão, este homem agora quer ter uma particularidade melhor com Jesus. Então ele convida Jesus para um banquete, e ele manda chamar Jesus, e arruma uma mesa. Eu creio que era uma mesa muito linda, muito especial, porque este homem, ele fazia parte de um partido não político, mas um partido religioso, que eram os fariseus. E ele agora arruma aquela mesa, eu creio que com tudo que de bom e de melhor tinha, estava ali naquela mesa. E ele manda então que Jesus entre. E a Bíblia fala que quando Jesus entra na casa desse fariseu, ele já leva direto à mesa. E esse era um ritual dos judeus, de quando entrava alguém, já levava na parte melhor da casa. Onde é a parte melhor? É ao redor da mesa. E ali ele levou o fariseu, e a Bíblia diz que então Jesus começa a se alimentar, e o fariseu, eu creio que nem se alimentava direito, só olhando o mestre na casa dele, irmãos. Imagina uma coisa dessa. Imagina aquele homem, um pecador que ele era também, receber Jesus na sua casa. Eu creio, ele não ia se alimentar direito, nem eu iria me alimentar direito. E eu me lembro uma vez quando Jesus se revelou para mim. Se revelou para mim no meu quarto. E veja, pastor Aldino, que muitas vezes as pessoas se enganam. Eu estava totalmente embriagado, havia vindo de uma danceteria. Hoje se diz danceteria, na minha época era boate. Havia vindo 3, 4 horas da madrugada daquela danceteria, porque lá dentro daquela boate uma voz soou no meu ouvido dizendo assim: filho, vai para a tua casa, porque aí não é o teu lugar. E eu parei para ver quem falava comigo, mas ninguém estava ao meu redor, e eu entendi que era a voz do Espírito Santo. E quando eu fui para a minha casa, chego pé por pé para não fazer barulho, para não acordar os meus pais. E eu vejo um murmúrio bem baixinho que vem vindo lá do fundo, lá do quarto dos meus pais. E eu vou ver o que é que eles estão falando aquelas horas da noite, da madrugada. Eu disse: o que será que o pai e a mãe estão falando, estão resolvendo de madrugada? E meio embriagado ainda chego lá, olho, minha mãe de joelho ao redor da cama, dizendo: Jesus, salva os meus filhos. Salva, Jesus, eu não sei aonde eles estão, mas salva eles. E eu saí de fininho, bem quietinho, e fui para minha cama. Uma beliche, pastor. Em cima dormia eu, embaixo o Gilmar. E eu pulei por cima do Gilmar e puf. E de madrugada, não, bem de manhãzinha, 6 da manhã, já estava clareando o dia. Eu fui despertado.
E quando eu fui despertado, eu olho para a porta do quarto, a cena mais linda da minha vida, queridos irmãos, que eu nunca esqueci, jamais vou esquecer e vai viver comigo para sempre. Aquele ser de branco, coisa mais linda, suas vestes resplandecentes, olhava para mim com aquele olhar de amor e de carinho, e eu queria falar com ele e não conseguia, mas ele entendia o que eu queria falar com ele, e eu entendia o que ele queria falar comigo. Nós não nos falamos, mas ele dizia assim: meu filho, eu te amo, fui eu que te chamei. Eu não dormi mais, aquele dia eu não queria que terminasse nunca mais, porque Jesus apareceu no meu quarto. Eu imagino agora Jesus na mesa desse fariseu. Esse homem não se alimentou, porque Jesus estava na sua casa. Só que, irmãos, o fariseu cumpriu parte do ritual, porque o judeu é cheio de ritual, é cheio de cerimônia. E o fariseu não cumpriu parte. Vocês lendo essa parte, vocês em casa vão ler todo esse capítulo, e vocês vão entender. Aí, só que tinha uma mulher que não estava distante dali, que a Bíblia qualifica como uma mulher pecadora. Uma mulher pecadora. Uma mulher que era excluída da sociedade. Uma mulher que não podia viver na sociedade porque era discriminada, era julgada. Por onde passava, todo mundo apontava o dedo, todo mundo falava dela, porque era uma mulher desqualificada. Só que essa mulher pecadora, quando soube que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, a Bíblia diz que ela pega um vaso de alabastro e ela entra sem ser convidada. Sem ser convidada, ela entra pela porta da casa do fariseu, e quando ela se depara com o mestre, ela não faz outra atitude a não ser se jogar aos pés do mestre e começar a chorar aos seus pés. E a Bíblia diz que ela então não tinha água para lavar os pés do mestre. Então ela começa a lavar com as suas lágrimas, porque as lágrimas, ela começa a chorar copiosamente naquela hora, e as lágrimas caem aos pés do mestre, e ela então começa a lavar os pés do mestre. E eu parece que contemplo a cena, irmão, aquela mulher entrando desesperada, porque ela sabia, ela pensou consigo, eu creio que ela pensou comigo: é a minha última oportunidade, e eu não vou perder essa oportunidade de adorar aquele que é Filho de Deus. Oh, aleluia! Vocês entenderam, irmão? Aquela mulher pecadora, que ninguém queria ficar perto dela, que era desprezada, que não era vista por ninguém, aquela mulher se joga aos pés do mestre e começa a adorar a Jesus. Só que o fariseu, claro, entra essa mulher que nem convidada foi, e o fariseu conhecia ela, porque ela morava ali na região. Ela morava, o fariseu certamente conhecia a mulher. Olha o que se passa na cabeça desse homem. Eu convido Jesus para passar a mesa e se alimentar. Agora vem esta mulher pecadora e começa a tocar em Jesus. E olha o que o fariseu pensa. O fariseu pensa, a Bíblia diz que ele diz assim, ele fala consigo, ele não falou com ninguém. Aos que estavam ao redor, quem sabe os criados ou os familiares. A Bíblia diz que ele falou consigo: se Jesus soubesse quem é essa que está tocando nele, se realmente ele soubesse quem é essa que está ajoelhada, chorando e tocando nele, será que ele não sabe que ela é uma pecadora? Veja, irmãos, a mente do homem. Jesus deve estar enganado. Jesus se enganou por permitir uma mulher pecadora dessa qualificação tocar nele. Só que Jesus, irmão,
ele não se engana com as coisas. Viu? Quem se enganou foi o fariseu. Quem estava enganado era o fariseu, porque Jesus, irmão, ele conhecia a mulher, ele sabia muito bem quem é a mulher, porque Jesus não se engana com ninguém, ele conhece todos, e a todos ele consegue conhecer a todos, lá no ventre da mãe, lá na barriga ele sabe quem você é. Ninguém, irmão, se esconde dos olhos maravilhosos e amorosos de Jesus, viu? Se enganam aqueles que Jesus não conhece, que Jesus não sabe. Jesus sabe todas as coisas. O fariseu não sabia, mas Jesus sabia quem era o fariseu e o que estava no coração do fariseu. E Jesus sabia quem era aquela mulher e quem estava no coração daquela mulher. Naquele tempo, quando a pessoa convidava alguém para entrar na sua casa, esta pessoa, ao entrar na sua casa, ela entrava, se a pessoa que o convidava, o caso o fariseu, teria que fazer esse ritual. Se quisesse que Jesus, que era o visitante, permanecesse na sua casa, ele teria que pegar uma bacia com água e lavar os pés. Este era o simbolismo de lavar os pés. Era como ele estava lavando os pés, ele estava querendo dizer: Jesus, eu não quero você somente como uma visita, eu não quero o Senhor somente como um andarilho, um passageiro pela minha casa, mas eu quero que o Senhor seja meu hóspede. Lavar os pés significava isso. Eu não quero que o Senhor só passe por aqui, só almoce e vá embora, não. Eu quero que o Senhor fique aqui, pernoite aqui, e fique quanto tempo o Senhor quiser. Esse era o ritual de lavar os pés. Só que o fariseu não fez isso, mas a mulher pecadora fez. Você entendeu, irmão, a mensagem? A mulher pecadora fez, uma pecadora que ninguém queria por perto, ela não perdeu a oportunidade. Ela pegou e começou a lavar os pés do Senhor, a chorar lágrimas e a lavar os pés do Senhor, como que dizendo: Mestre Jesus, eu sei que sou pecadora, eu não quero que o Senhor somente passe pela minha vida, mas eu quero que o Senhor tome conta desta casa que é o meu coração. Toma posse, Senhor, a casa é toda sua. Habita nela, faz o que o Senhor quer. Aleluia. E o fariseu só contemplando aquela cena, que era para ele fazer. Mas ele perdeu a oportunidade de fazer isto. Viu, irmãos? Deus nos dá muitas oportunidades de nós adorar a Ele. Deus nos dá muitas oportunidades de nós glorificarmos o seu santo nome, e muitas vezes nós não entendemos isso, e então foge a oportunidade, e o outro que está do nosso lado não perde a oportunidade e adora a Deus. Senhor, eu não vou te adorar porque eu estou passando por problema, eu estou com problema de doença na minha casa, na minha família, e aí não adora, porque quer adorar a Deus quando tudo vai bem. Quando o bolso está cheio de dinheiro, quando a conta bancária, a poupança lá está bem recheada, e é bom de adorar a Deus. Mas Deus, Ele conhece os seus fiéis, irmão. Quando o vento começa a bater na casa, é aí que Deus conhece os seus fiéis. Na hora da prova, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora que a água está batendo pelo joelho, é aí que Ele quer ver os seus fiéis adoradores, se nós vamos adorar mesmo a Ele, ou se nós vamos murmurar. Seja um fiel adorador, irmão. Eu não sei qual é o momento que você está passando na tua vida espiritual, na tua vida material, mas adore a Deus, exalte a Deus, adore a Ele, porque você está atraindo a presença dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle para a tua vida.
Outra coisa que a mulher fez que o fariseu não fez. A Bíblia diz que ela beijou os pés do mestre. Veja que ela se joga aos pés do mestre, chora, e as suas lágrimas ela lava os pés do mestre. Como que dizendo: mestre, eu quero que o Senhor seja meu hóspede, se hospede na minha casa, se hospede no meu coração. E aí ela começa a enxugar os pés do mestre com os seus cabelos. Depois a Bíblia diz que ela então começa a beijar os pés do mestre. E o beijo, irmãos, quando recebia alguém na sua casa e a beijava, o hospedeiro beijava o visitante, ele estava dizendo assim: eu tenho comunhão contigo. Eu estou em comunhão contigo. E ela começa a beijar os pés do mestre, como que dizendo: mestre, temos comunhão. Sou pecadora, mas temos comunhão. Glória a Deus. O ósculo, irmão, era sinal de comunhão. E o fariseu não fez isso, que era um dos doutores da lei, que conhecia a lei mosaica, viu? Que era religioso, mas não lavou os pés do mestre e não beijou os pés do mestre. Mas aquela mulher que era pecadora, que ninguém dava nada por ela, lavou os pés do mestre e beijou os pés do mestre. O terceiro item que eu quero falar foi quando ela então unge o mestre com aquele vaso de alabastro, aquele unguento. A Bíblia diz que ela então chega por detrás e lava os pés do mestre, chora, beija os pés do mestre, e agora ela unge o mestre. Unção, irmãos. Ela estava como que querendo dizer assim, quando ungiu o mestre: eu quero, mestre, que o Senhor seja o meu sacerdote. O meu sacerdote. O meu rei. Ela fez todos os cerimoniais que o fariseu não fez. E a mulher fez. E quando ela estava naquele ritual, o fariseu: mestre, o senhor não está vendo, mestre? O senhor não está vendo? E o mestre: mas vendo o quê? Eu vi quando ela entrou na sua casa com o vaso de alabastro. Eu vi quando ela se assentou, se ajoelhou aos seus pés. E Jesus disse: mas e tu não viu? Eu vi, mestre. Ela nem era convidada, mas ela entrou por conta própria. Aí fora diz como uma caruda, né? Entrou na casa do mestre. E Jesus disse: tu não vê nada. E o fariseu disse: eu vi ela entrou. Não, você não viu nada. Você não viu nada. Eu, quando entrei na tua casa, fariseu, Simão, quando eu entrei na tua casa, você não lavou meus pés, você não beijou os meus pés, e você não me ungiu, mas essa mulher, que não tinha nada a ver com a história, que não tinha uma casa para me convidar, para me entrar na casa dela, que não tinha, quem sabe, dinheiro para fazer um banquete para mim, ela me deu o que tinha de mais precioso na sua vida. Ela me adorou de coração, ela me adorou. Ela prestou a verdadeira adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Numa simplicidade tão grande, irmão, e tão linda e tão maravilhosa. Irmão, sobra-nos motivos para adorar a Deus.
sobra-nos motivo. Por que que muitas pessoas acham tão difícil de adorar a Deus? Por que que muitas pessoas acham tão difícil de entrar numa igreja e assentar-se com a família e prestar um culto de adoração a Deus, se Deus tem feito tanto por nós? Olhamos para o lado e vemos nossos filhos com saúde. Olhamos para a esquerda, vamos ver que não falta nada na prateleira. Chega de meio-dia, o pão está sobre a nossa mesa e damos graças a Deus. Senhor, te agradecemos pelo pão de cada dia. Deus tem te abençoado, querido. Deus tem feito maravilhas na tua vida e você não está enxergando. Oh, glória a Deus. Deus tem nos abençoado com toda sorte de riqueza em nossas vidas. E muitas vezes não entendemos, muitas vezes não vimos essas coisas tão simples do dia a dia. E Deus tem nos abençoado. E Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar a tua vida nesta noite. A única coisa que o Senhor pede dos seus filhos é que o adorem. O adorem. Que seja um adorador. Que prestem a adoração a Deus. Não só na igreja, né, pastor? Não só na igreja, mas lá na nossa casa, no nosso lar. Muitas vezes não tiramos um tempinho para adorar a Deus com a família. Porque o dia a dia é tão terrível, corre dos afazeres, do trabalho, dos compromissos, e muitas vezes perdemos o foco. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós tiramos um tempinho, irmão. Deus nos dá 24 horas no dia, e muitas vezes não tiramos 5 minutos para adorar a Ele. Aonde estão os adoradores? Aonde estão os adoradores? Glória a Deus, eu vos convido a se colocar em pé nesta noite. A verdade é uma só, irmãos, que o Senhor nos chamou para sermos adoradores. Aleluia. A verdade é uma só, que o Senhor nos chamou para ser adoradores. Esses dias atrás, pastor, ali na congregação do bairro Santo André, onde nós estamos ali pela misericórdia de Deus atendendo aquele trabalho. Esses dias, tempo atrás, nós estamos visitando uma família ali que se envolveram com o crack, e uma família completamente assim, estavam todos destruturados. Mas o interessante é que depois que nós começamos a evangelizar eles, o Tiago, não está aqui o Tiago hoje, né? Não? Não está? Não. O Tiago, um rapaz de 36, 37 anos, casado com uma professora municipal, Oséias. Uma família linda, umas crianças, coisa mais linda do mundo. E nós estamos lá dando assistência para eles. E eles estão felizes, porque conheceram Jesus. Só que o Tiago ainda não está liberto totalmente do cigarro, do vício, do crack. Ele já está liberto. E as pessoas, quando viam o Tiago entrar na igreja, os irmãos, e o Tiago senta bem na frente com a família, e quando o conjunto está cantando, o grupo está cantando, ele está de olho fechado, ele está adorando a Deus, e uns ficam olhando, sabe, admirado com aquela atitude do Tiago, pensando assim, mas esse camarada aí não é aquele que estava cheirando esses dias atrás, fumando crack? É ele sim, irmão, é pecador, mas entendeu, irmãos, entendeu, caiu no seu coração o real sentido de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar o seu santo nome, porque não existe coisa mais linda do que adorar a Deus. Se tem coisa nesse mundo que é maravilhoso, irmão, e excede o nosso entendimento, é adorar a Deus, viu? Oh, glória a Deus. Eu quero vos convidar nessa noite a adorar ao Senhor, a você ser um adorador. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, filho,
Eu não sei qual é o momento que você está cruzando na tua vida, filha. Quem sabe, ninguém sabe. Você, quem sabe, não contou para ninguém. É só você que sabe do problema que você está passando. Essa mulher pecadora estava passando por um problema muito difícil. E só tinha uma saída para ela: adorar o Mestre. Porque a adoração dela iria ser a solução do seu problema. Juntos vamos dizer: ano do crescimento. Escola Bíblica Dominical. Um ganhando mais um. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Sois despedidos no nome do Senhor.